fechando os nossos olhos, vamos nos permitir o envolvimento por todos esses amigos espirituais que cuidam do ambiente, do preparo amoroso desta casa. Este não é simplesmente um lugar físico, mas principalmente um lugar espiritual, onde todos que buscam socorro, esclarecimento, consolo, podem sim chegar e receber. Para isso só precisa um coração aberto e a mente tranquila. Quando chegamos, recebemos um passe de harmonização que nos ajuda a afastar pensamentos negativos, que nos ajuda a sintonizar com a atmosfera de paz e tranquilidade preparada pelos amigos desde as primeiras horas da manhã. Eles cuidam da proteção e da segurança e também cuidam da limpeza e higienização astral, para que possamos aqui encontrar a tranquilidade e a paz que tanto necessitamos. Num agradecimento profundo a esses amigos, dispomos-nos hoje a receber estas energias e a palavra que nos auxiliarão a enfrentar problemas, situações, dúvidas, questões que nos movimentam e impulsionam em direção à evolução. Que nós possamos também estar aqui sentindo a presença do nosso Mestre Jesus. Ele disse que estaria conosco sempre que nos reuníssemos em seu nome. E podemos sentir o seu abraço carinhoso, o seu amor poderoso nos envolvendo, para que possamos definitivamente nesta noite estar melhores quando sairmos do que quando chegamos. Que esta luz nos envolva e que com Jesus acompanhemos a prece que Ele nos ensinou para saudar, louvar, pedir e agradecer a Deus Pai Criador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. O nosso tema de hoje, gente, é um pouco de... Vamos falar de nós mesmos, mas sob a ótica da renovação espiritual. A nossa inspiração da noite de hoje é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o Cristo Consolador. A gente escuta falar de Cristo como Redentor, como Libertador, mas Ele nos prometeu o Consolador. Antes da gente começar, eu acho importante a gente estabelecer algumas premissas do nosso entendimento, que às vezes eu falo, algumas pessoas podem já ter ouvido. Nós somos espíritos, né? Não é nem porque a gente está num centro espírita, eu só estou estabelecendo aqui parâmetros da conversa, né? Somos espíritos. Hoje podemos estar Maria, João, Antônio, mas a gente, antes de ser esta encarnação, nós fomos criados em um tempo que a gente não sabe qual é por Deus. E pensa no seguinte, que a gente é criado como se fôssemos sementes. Toda semente possui em si o potencial da árvore toda. Toda semente plantada, regada, nutrida, ela cresce e se torna o vegetal que ela é em todo o seu potencial. Quando Deus nos cria, Ele cria nesse sentido, somos sementes. Vós sois deuses, nos dizia Jesus. Então, a ideia de sermos um espírito criado, eterno, é que a gente vai evoluir. E um dia vai ser lá essa árvore linda e maravilhosa. Vamos chegar e voltar a Deus. Na escola de aprendizes, gente, a gente conversa sobre isso com muito mais detalhe, com muito mais riqueza de compreensão. E a gente
gente evolui exatamente, e a evolução é uma lei, ela, né, rege tudo. Pessoas, bichos, planetas, universo, tudo evolui. Tudo evolui. Né? De vez em quando a gente duvida disso, né? Quando a gente conhece os EO, os chefinhos que aparecem na vida da gente, né? Os relacionamentos esquisitos que a gente teve, a gente duvida um pouco disso, mas é verdade, juro por Deus. Né? E pela reencarnação a gente evolui. Só que o processo, ele demanda que a gente vá evoluindo devagar e baseado nas nossas escolhas. Se eu escolho coisas ruins, eu vou sofrer. Se eu escolho coisas boas, eu tendo a sofrer menos, né? Porque às vezes até coisa boa dói no coração. Eu costumo dizer para minha filha, muitas vezes, nem tudo que é bom é gostoso, né? Fazer exercício para emagrecer, comer certo para, né, ter saúde, estudar para passar de ano. Às vezes não é gostoso, mas é bom. E não é bom essas escolhas ainda, porque a gente não sabe fazer, a gente não tem o hábito da boa escolha, né? Que é não falar mal dos outros, por exemplo, né? Não ser uma pessoa egoísta, não ser uma pessoa orgulhosa, que acha que é melhor que todo mundo, que a sua opinião tem que prevalecer. A gente tem esses maus hábitos e demanda que a gente faça um esforço para melhorar. A gente chama isso de reforma íntima. É reconhecer essas coisas que precisam ser mudadas e mudar. É a renovação espiritual. E que não é alguma coisa que acontece um dia na vida da gente, de repente. Né? Uau, hoje eu descobri que eu sou um espírito legal. Né? Tipo, aquela moça. Essa semana mesmo no Evangelho no Lar, a gente tirou aquela passagem do Evangelho que conta da prostituta, né? Que os fariseus lá levaram para Jesus, porque eles viviam querendo pegar Jesus no pulo. Eles não gostavam do que Jesus estava falando, mas eles não podiam prender de qualquer jeito. Então eles tinham que arrumar, fazer algumas ciladas, algumas armadilhas para pegar Jesus. Então ele estava lá com todo mundo conversando e de repente me trazem uma mulher e dizem, olha, essa aqui é uma mulher adúltera. E está lá na lei de Moisés dizendo que mulheres adúlteras, elas têm que ser apedrejadas até a morte. Jesus mexe a cabeça, começa a desenhar no chão. E de repente ele fala assim, bom, tá bom. Então, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Vocês conhecem o fim da história, né? Ele baixou a cabeça de novo, continuou. Foi saindo de fininho, devagarzinho, sabe assim? Quando ele levantou a cabeça, só estava ele e a mulher. Ele falou assim, onde está aquele povo que estava te acusando? Ela falou, foi todo mundo embora. Não tinha ninguém que te condenasse? Pois nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Não é só perdão. Te compromete em ser uma pessoa melhor. Você chegou até aqui e foi meio de uma lição que dura séculos. Então não peques mais. Por quê? Ele está reconhecendo que tem um erro aí, então o grande mérito vai ser se renovar espiritualmente. E só que isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa indolor. Junto com isso, ele falava o seguinte pra gente, está lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O que ele queria dizer é que esse não é um processo solitário, que a gente pode e deve pedir ajuda. E essa ajuda pode estar em vir no centro, tomar um passe, pode ser assistir uma missa, pode ser fazer uma terapia, pode ser pedir ajuda para um amigo, pode ser sim fazer uma oração, fazer um curso que te esclareça, porque
Hoje a gente vive numa era tão bacana que a gente tem tanto recurso. Até medicamentoso, sim, porque é válido. As coisas todas são de Deus. O abuso é que não é. Então, às vezes, a gente pedir um auxílio médico porque a gente está num fundo de poço, né? Tá valendo. A gente só precisa ver depois quais os recursos que eu vou ter para sair daquilo e continuar a vida sem depender desses recursos externos. Né? E aí a gente fala o seguinte, essa é uma semana muito especial, né, gente? Semana Santa. Começou aí domingo, com o Domingo de Ramos, que conta da história de Jesus entrando em Jerusalém, e todo mundo esperando que ele fosse cair matando, né? Vim aqui para deixar roubando, né? Que nem os gauleses. Quem lia Asterix aqui? Vocês não viram? É coisa do meu tempo, deixa eu falar. Depois vocês procuram referência, é bem interessante. Disse de um povo no sul da França que os romanos não conseguiam vencê-los de jeito nenhum. Então é uma história em quadrinho francesa muito interessante, que tinha o Asterix, que eles tinham muita força, o Obelix, né? Eles acham que queriam que Jesus caísse matando assim, mas ele não. Ele entra, desce do burrico e vai embora. E as pessoas ficam muito decepcionadas com aquela entrada supostamente triunfal, mas Jesus mostra ali que o reino dele não era desse mundo, que a luta dele não era desse tipo. E aí todos os acontecimentos são história, estão aí nos filmes para a gente ver, deve ter um monte passando essa semana na TV. O que se sucede é que na sexta ele é crucificado e no domingo ele volta, né? Ele ressuscita, como disse no cristianismo tradicional. Nós aqui não acreditamos em ressurreição no sentido do corpo retomar-se, né? Mas Jesus era alguém muito especial e que realmente retornou, mas não num corpo de carne novamente, né? Materializado. Curso básico, escola, quem quiser saber mais disso, tá bom? E aí a gente pensa no seguinte, aquele cristianismo que Jesus deixou ali implantado, ele era de uma simplicidade. Ele era cristalino, ele era simples, ele falava de amar e amar. Aí a gente veio ao longo desses 20 séculos enroscando a história, né? Inventamos hierarquias, dividimos em igrejas, fizemos muita riqueza, e eu falo fizemos, lembra que eu falei da reencarnação? Não tem eles e nós não, galera, fomos nós que fomos fazendo isso ao longo de várias encarnações. Estivemos nessas situações, tanto de perseguidos quanto de perseguidores. É por isso que a gente às vezes sente e entende essa história com muita propriedade. Porque a gente já passou por essas coisas, por esses papéis. Né? E a gente complicou muito, a gente inventou regra, roupas, rituais, e dividiu pessoas, uns vão para aqui, outros vão para acolá. A gente complicou muito. E a ideia inicial do Espiritismo, eu estava até lendo agora a biografia do Kardec. Né? Quando o Espiritismo nasceu, a ideia também era: volta tudo, simplifica. Só que era muito mais difícil tentar simplificar para cabeças tão cheias de ciência. Mas, e a gente até complica muita coisa hoje. Mas a ideia geral do Espiritismo, na sua base, é tentar fazer com que esse cristianismo da pureza, do amor, da autotransformação, onde você não deve satisfação para ninguém, além de você mesmo. Que você não precisa se comparar com ninguém, além de você mesmo. Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Então daqui só evoluir, daqui só melhorar. E é com essa pessoa que a gente precisa se comparar. É nisso que o Espiritismo se alicerça. No Espiritismo a gente também fala o seguinte: o Espírito da Verdade, aqui nesse capítulo 6, fala o seguinte: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Aprende a amar, mas não ama por amar. Aprende por que você está amando. Qual é a raiz desse ensinamento? Que está no Evangelho, que está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, gente,
Para quem nunca leu, leia. São 3 capítulos de Mateus, 5, 6 e 7. E é das coisas mais maravilhosas, se não a mais maravilhosa, até Gandhi falava isso, que já foi escrita, que há escrita na Terra. Gandhi falava que se todos os códigos de moral do mundo se perdessem e sobrasse o Sermão do Monte, era suficiente para reconstruir todas as leis do mundo. Então precisamos conhecer. Conhecer para quê? Não para ficar recitando, pregando em praça pública, né? Dizendo, eu conheço não sei o que, números, doutor anônimo, né? E tal, não sei o que. Quando a palavra é vazia, Paulo nos falava disso. Posso ter a língua de todos os anjos do mundo, mas se ela não tiver amor, ela não vale nada. Então, quando a gente fala do Consolador, foi o que Jesus prometeu para a gente, né? Um dia eu vou enviar para vocês um Consolador, que vai explicar melhor tudo o que eu estou falando. Porque ele também sabia que naquele momento a gente não ia conseguir captar tudo que ele estava dizendo. Por exemplo, escreve aí. Um dia vocês vão ver, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E aí as coisas vão ficar mais claras. Só que isso também não é um momento geral. Ele é único, individual, é de cada um. Por isso a gente estuda e na hora certa aquilo ali faz puff no nosso coração e a gente fala, isso que eu aprendi. Meditar, orar. É para isso que a gente tem que usar o Espiritismo na nossa vida. Para reviver esse cristianismo que Jesus ensinou para a gente. Mas que está cheio de chantilly, camadas, etc., de muito dogmatismo, etc., e que a gente tem que cavar ali, às vezes, para encontrar o verdadeiro ensinamento que vai fazer a diferença no nosso coração. Vamos pensar nisso? Ler aí o capítulo 6 e fazer as nossas vibrações agora? Nós vamos fechando os nossos olhos, reunir as melhores energias que nós possamos ter dentro de nós, elevar a nossa mente e oferecer esta luz para a paz, o amor e a comunhão neste nosso planeta. Nessa semana em que se fala tanto do Cristo, que nós possamos vivê-lo profundamente no nosso coração e nos doar para que tudo ao nosso redor possa ser melhor por meio das nossas palavras, pensamentos e atitudes. Que nós sejamos exemplos, que nós possamos fazer o bem e que esse bem se espalhe pelo planeta, pelo nosso país, pela nossa cidade, nos nossos locais de trabalho, junto às nossas famílias, por todos aqueles que sabemos e conhecemos, sabemos que no nosso coração precisam de mais luz, saúde, força e sustentação. Numa gratidão profunda por esta semana e desejando a todos uma excelente Páscoa, aguardamos em silêncio o momento do nosso passe. Graças a Deus.